culto do amador, como blogs, MySpace, YouTube e a pirataria digital estão destruindo nossa economia, cultura e valores, de Andrew King, tradução Maria Luísa X de A. Borges, Zaha, Rio de Janeiro. Sumário: introdução. 1. A grande sedução. 2. O nobre amador. 3. Verdade e mentiras. 4. O dia em que a música morreu, lado A. 5. O dia em que a música morreu, lado B. 6. Desordem moral. 7. 1984, versão 2.0. 8. Soluções. Notas, agradecimentos. Índice remissivo. Introdução. Se não fosse bem informado, poderia pensar que estamos de novo em 1999. O boom retornou ao Vale do Silício e os utopistas ensandecidos estão extrapolando mais uma vez. Topei com um desses evangelizadores recentemente numa festa em São Francisco. Acabamos tendo uma rápida conversa enquanto dávamos uns goles num chardonnay frutado da região. Ele me disse que naquele momento seu trabalho envolvia um novo software para publicação de música, texto e vídeo da internet. É uma mistura de MySpace com YouTube, Wikipedia e Google, disse ele, com anabolizantes. Em resposta, expliquei que estava trabalhando numa polêmica sobre o impacto destrutivo da revolução digital em nossa cultura, economia e valores. É uma mistura de ignorância com egoísmo, mau gosto e ditadura das massas, disse eu, incapaz de conter um sorriso com anabolizantes. Ele deu um sorriso constrangido em troca. Então é um encontro de Huxley com a era digital, disse. Você está reescrevendo Huxley para o século XXI. Ergueu seu copo de vinho em minha homenagem ao admirável mundo novo 2.0. Nossos copos se tocaram, mas eu sabia que estávamos brindando ao Huxley errado. A inspiração por trás deste livro não vem de Aldous, mas de seu avô, T.H. Huxley, o biólogo evolucionista do século XIX e autor do Teorema do Macaco Infinito. Segundo a teoria de Huxley, se fornecemos a um número infinito de macacos um número infinito de máquinas de escrever, alguns macacos em algum lugar vão acabar criando uma obra-prima. Uma peça de Shakespeare, um diálogo de Platão ou um tratado econômico de Adam Smith. Na era pré-internet, o cenário de T.H. Huxley de um número infinito de macacos munidos de tecnologia infinita assemelhava-se mais a uma pilhéria matemática do que a uma visão distópica. Mas o que outrora parecia uma piada, agora parece predizer as consequências de um achatamento da cultura que está embaçando as fronteiras entre público e autor, criador e consumidor, especialista e amador, no sentido tradicional. A coisa não tem graça nenhuma. A tecnologia de hoje vincula todos aqueles macacos a todas aquelas máquinas de escrever, com a diferença de que em nosso mundo Web 2.0, as máquinas de escrever não são mais máquinas de escrever, e sim os computadores pessoais conectados em rede, e os macacos não são exatamente macacos, mas usuários da internet. E em vez de criarem obras-primas, esses milhões e milhões de macacos exuberantes, muitos sem mais talento nas artes criativas que nossos primos primatas, estão criando uma interminável floresta de mediocridade. Pois os macacos amadores de hoje podem usar seus computadores conectados em rede para publicar qualquer coisa, de comentários políticos mal informados a vídeos caseiros de mau gosto, passando por música embaraçosamente mal acabada e poemas, críticas, ensaios e romances ilegíveis. No cerne desse experimento de autopublicação por uma infinidade de macacos está o diário na internet, o onipresente blog. Blogar tornou-se uma tal mania que um novo blog é criado a cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada dia. Estamos blogando com um despudor simiesco sobre nossas vidas privadas, nossas vidas sexuais, nossas vidas oníricas, nossa falta de vida, nossa second life. No momento em que escrevo, há 53 milhões de blogs na internet e esse número dobra a cada 6 meses. Enquanto você lia este parágrafo, 10 novos blogs foram criados. Se mantivermos esse ritmo, haverá mais de 500 milhões de blogs em 2010, corrompendo o confundindo coletivamente a opinião popular sobre todas as coisas, da política ao comércio, às artes e à cultura. Os blogs tornaram-se tão vertiginosamente infinitos que solaparam nosso senso do que é verdadeiro e do que é falso, do que é real e do que é imaginário. Hoje em dia, as crianças não sabem distinguir entre notícias críveis escritas por jornalistas profissionais objetivos e o que leem em joeshmo.blogspot.com. Para esses utopistas da geração Y, toda postagem é apenas a versão da verdade de mais uma pessoa. Toda ficção é apenas a versão dos fatos de mais uma pessoa. Além disso, há a Wikipedia, uma enciclopédia online que qualquer um com polegar opositor e 5 anos de escola pode publicar qualquer coisa sobre qualquer tópico, de AC/DC a zoroastrismo. Desde o nascimento da Wikipedia, mais de 15 mil colaboradores criaram quase 3 milhões de verbetes em mais de uma centena de línguas diferentes, nenhum deles editado ou atentamente examinado quanto à sua exatidão. Com centenas de milhares de visitantes por dia, a Wikipedia tornou-se o terceiro site mais visitado em busca de informação e eventos em curso, uma fonte de notícias com mais crédito que os websites da CNN ou da BBC. Embora a Wikipedia não tenha nenhum repórter, nenhuma equipe editorial e nenhuma experiência na coleta de notícias.
É o cego guiando o cego, infinitos macacos fornecendo informação infinita para infinitos leitores, perpetuando o ciclo de desinformação e ignorância. Na Wikipédia, qualquer pessoa que tenha um motivo para escrever um verbete, como bem entenda, e os colaboradores frequentemente o fazem, qualquer pessoa que tenha um motivo pode reescrever um verbete como bem entenda. E os colaboradores frequentemente o fazem. A Forbes relatou recentemente, por exemplo, o caso de empregados anônimos do McDonald's e do Walmart que usaram furtivamente verbetes da Wikipédia para difundir propaganda corporativa de maneira enganosa. No verbete McDonald's, um link para o filme de documentário de 2001, Fast Food Nation, de Eric Schlosser, desapareceu convenientemente. No verbete Walmart, alguém eliminou a menção a empregados mal pagos, que ganhavam 20% a menos que os da concorrência. Mas o experimento dos macacos infinitos na internet não se limita à palavra escrita. A máquina de escrever do século XIX, de T.H. Huxley, evoluiu para se transformar não só no computador, mas também na camcorder em vídeo gerado pelos usuários. O site YouTube, por exemplo, é um portal para vídeos amadores que, no momento em que escrevo, é o site que cresce mais rapidamente no mundo, atraindo 65 mil novos vídeos a cada dia e gabando-se de que 60 milhões de vídeos são vistos diariamente. Isso corresponde a mais de 25 milhões de vídeos por ano e cerca de 25 bilhões de hits. No outono de nota da tradução, os hits são gerados pela transmissão de cada item de um site para um computador. No outono de 2006, essa súbita sensação foi comprada pelo Google por mais de 1,5 bilhões de dólares. O YouTube eclipsa até os blogs na vacuidade e absurdo de seu conteúdo. Nada parece prosaico demais ou narcísico demais para esses macacos autores de vídeos. O site é uma galeria infinita de filmes amadores, mostrando pobres idiotas dançando, cantando, comendo, lavando-se, comprando, dirigindo, limpando, dormindo ou simplesmente olhando para os seus computadores. Em agosto de 2006, um vídeo imensamente apropriado, chamado Easter Bunny Hates You, o coelho da Páscoa odeia você, mostrava um homem vestido de coelho importunando e agredindo pessoas na rua. Segundo a revista Forbes, esse vídeo foi visto mais de 3 milhões de vezes em 2 semanas. Alguns outros vídeos entre os favoritos incluem uma moça observando outra usuária do YouTube que está observando uma terceira usuária, uma galeria de espelhos virtual que conduz finalmente a uma mulher ocupada em fazer um sanduíche de manteiga de amendoim e geleia na frente da televisão. Uma dançarina na Malaya com uma saia absurdamente curta, curtindo Rick Martin e Britney Spears, um cachorro perseguindo a própria cauda, uma inglesa instruindo os espectadores sobre como comer um biscoito de chocolate e geleia de laranja, e numa contribuição extremamente apropriada ao acervo do YouTube, um vídeo de macacos empalhados dançantes. Mais perturbador que o fato de milhões de nós se entornizarmos de bom grado esse tipo de tolice diariamente é que alguns sites da web estão nos transformando em macacos sem sequer nos darmos conta. Quando digitamos palavras no mecanismo de busca do Google, estamos de fato criando algo chamado inteligência coletiva, a sabedoria total de todos os usuários do Google. A lógica do mecanismo de busca do Google, que os tecnólogos chamam de seu algoritmo, reflete a, entre aspas, sabedoria das massas. Em outras palavras, quanto mais pessoas clicam num link que resulta de uma busca, mais provavelmente se torna que esse link apareça em buscas subsequentes. O mecanismo de busca é uma agregação dos 90 milhões de perguntas que fazemos coletivamente ao Google a cada dia. Em outras palavras, ele só nos diz o que já sabemos. A mesma sabedoria das massas se manifesta em sites não editados de agregação de notícias, como Digg e Reddit. A ordenação dos títulos nesses sites reflete o que outros usuários estiveram lendo, não o julgamento especializado de editores de notícias. Enquanto escrevo, há uma guerra brutal em curso no Líbano, entre Israel e o Hezbollah, mas o usuário do Reddit não saberia disso, porque não há nada sobre Israel, o Líbano ou o Hezbollah entre as 20 matérias mais quentes. Em vez disso, os assinantes podem ler sobre uma atriz inglesa com seios, sem seios, os hábitos de caminhar dos elefantes, uma paródia do último comercial do Mac e túneis subterrâneos no Japão. Reddit é um espelho de nossos interesses mais banais, faz um arremedo da mídia noticiosa tradicional e transforma eventos em curso num jogo infantil de Trivial Pursuit. O New York Times noticia que 50% de todos os blogueiros blogam com o propósito exclusivo de relatar e partilhar experiências sobre as suas vidas. O slogan do YouTube é "Transmita-se a si mesmo". E transmitir a nós mesmos é o que fazemos com toda a autoadmiração desavergonhada do narciso mítico. À medida que a mídia convencional tradicional é substituída por uma imprensa personalizada, a internet torna-se um espelho de nós mesmos.
Em vez de usá-la para buscar notícias, informação ou cultura, nós a usamos para sermos de fato a notícia, a informação, a cultura. Esse infinito desejo de atenção pessoal está movendo a parte mais dinâmica da nova economia da internet. Redes sociais como MySpace, Facebook, Bebo e Orkut, como santuários para o culto da autotransmissão, Como santuários para o culto da autotransmissão, esses sites tornaram-se repositórios de nossos desejos e identidades individuais. Eles se dizem devotados à interação social, mas na realidade existem para que possamos fazer propaganda de nós mesmos, desde os nossos livros e filmes favoritos até as fotos de nossas férias de verão, sem esquecer testemunhos elogiando nossas qualidades mais cativantes ou recapitulando nossas últimas farras. Não é nada surpreendente que essas autopropagandas de crescente mau gosto tenham levado a uma infestação de predadores sexuais e pedófilos anônimos. Mas não são apenas nossos padrões culturais e valores morais que estão em jogo. O mais grave de tudo é que as próprias instituições tradicionais que ajudaram a promover e criar nossas notícias, nossa música, nossa literatura, nossos programas de televisão e nossos filmes estão igualmente sob ataque. Jornais e revistas de notícias, uma das fontes mais confiáveis de informação sobre o mundo em que vivemos, estão em dificuldades graças à proliferação de blogs e sites gratuitos, como Craigslist, que oferecem classificados gratuitos, solapando a publicação de anúncios pagos. No primeiro trimestre de 2006, os lucros despencaram de maneira impressionante em todas as principais empresas jornalísticas. Caíram 69% na New York Times Company, 28% na Tribune Company e 11% na Gannett, a maior empresa jornalística dos Estados Unidos. A circulação também caiu. O público leitor do San Francisco Chronicle e, ironicamente, um dos principais jornais do Vale do Silício, caiu estonteantes 16% apenas no segundo e terceiro semestre de 2005. E em 2007, Time Inc. dispensou quase 300 pessoas, sobretudo do corpo de redatores da revista como Time, People e Sports Illustrated. Aqueles de nós que ainda leem jornal e revista sabem que as pessoas estão comprando menos música também. Graças à pirataria digital desenfreada geradas pelas tecnologias de compartilhamento de arquivos, as vendas de música gravadas caíram mais de 20% entre 2000 e 2006. Paralelamente à ascensão do YouTube, Hollywood está experimentando seus próprios problemas financeiros. A renda de bilheteria doméstica representa agora menos de 20% da receita de Hollywood, e com a redução das vendas de DVDs e a pirataria global descarada, a indústria está procurando desesperadamente um novo modelo comercial que lhe permita distribuir filmes na internet de maneira lucrativa. Segundo David Dembe, crítico de cinema de The New Yorker, muitos executivos de estúdios em Hollywood encontram-se agora em pânico diante da receita declinante. Uma triste consequência são demissões. A Disney, por exemplo, anunciou 650 cortes de empregos em 2006 e uma redução de quase 50% no número de animações produzidas anualmente. A mídia antiga está ameaçada de extinção, mas nesse caso o que tomará seu lugar? Ao que tudo indica, serão os novos e incrementados mecanismos de busca, os sites das redes sociais e os portais de vídeo na internet. Cada nova página no MySpace, cada nova postagem no blog, cada novo vídeo no YouTube equivale a mais uma fonte potencial de renda com anúncios perdida pela mídia convencional. Daí a decisão astuta ou desesperada tomada por Rupert Murdoch em julho de 2005 de comprar o MySpace por 580 milhões de dólares. Daí a venda do YouTube por 1,65 bilhão de dólares e a explosão de capital de risco no financiamento de sites que imitam o YouTube. E daí o crescimento aparentemente irrefreável do Google, que no segundo trimestre de 2006 viu a receita avolumar-se e chegar a quase 2,5 bilhões de dólares. O que acontece, poderíamos nos perguntar, quando a importância de se mistura ao egoísmo, ao mau gosto e à ditadura das massas? Quando a ignorância se mistura ao egoísmo, ao mau gosto e à ditadura das massas, os macacos assumem o comando. Diga adeus aos especialistas e guardiões da cultura de hoje, nossos repórteres, nossos âncoras, editores, gravadores e estúdios de cinema de Hollywood. No atual culto do amador, os macacos é que dirigem o espetáculo. Com suas infinitas máquinas de escrever, estão escrevendo o futuro, e talvez não gostemos do que ele diz. Capítulo 1. A Grande Sedução. Primeiro, uma confissão. Nos idos dos anos 90, fui um dos pioneiros na primeira corrida do ouro da internet. Com o sonho de tornar o mundo um lugar mais musical, fundei o audiocafé.com, um dos primeiros sites de música digital. Certa vez, quando um repórter de jornal da área da Bahia de São Francisco me perguntou que mudança eu gostaria de fazer no mundo, respondi, meio a sério, que minha fantasia era ter música jorrando de todos os orifícios, ouvir a obra inteira de Bob Dylan no meu laptop, ser capaz de baixar os concertos de Brandenburgo de Johann Sebastian Bach,
no meu telefone celular. Portanto, sim, eu propaguei o sonho original da internet. Seduzi investidores e quase fiquei rico. Essa, portanto, não é uma crítica usual do Vale do Silício. É a obra de um apóstata, de um insider, agora do lado de fora, que despejou sua taça de Kool-Aid, nota tradução, refresco em pó com sabor artificial fabricado nos Estados Unidos, e renunciou à condição de membro do culto. Minha metamorfose de crente em cético carece de dramaticidade. Não entreguei os pontos ao ler um verbete incorreto da Wikipédia sobre T.H. Huxley, nem fui fulminado por um raio ao fazer uma busca sobre mim mesmo no Google. Como não envolveu um coiote dançando, provavelmente minha epifania não faria sucesso no YouTube. Ela ocorreu durante 48 horas em setembro de 2004, numa viagem para acompanhar uma das 200 de utópicos do Vale do Silício. Saco de dormir debaixo do braço, mochila nas costas, marchei para o acampamento como membro do culto. 2 dias depois, nauseado, deixei-o na condição de incrédulo. O acampamento teve lugar em Sebastopol, uma cidadezinha agrícola no Vale do Sonoma, no norte da Califórnia, cerca de 80 quilômetros ao norte do famigerado Vale do Silício. A estreita península entre São Francisco e São José, Sebastopol é a sede da O'Reilly Media, um dos maiores negociantes no mundo de livros, revistas e exposições sobre tecnologia da informação, um evangelizador da inovação junto a uma congregação mundial de tecnófilos. É ao mesmo tempo o pregador mais fervoroso e o coro mais barulhento do Vale do Silício. Todo outono, a O'Reilly Media promove um evento exclusivo apenas para convidados, chamado Full Camp, Full de Friends of O'Reilly. Esses amigos do fundador multimilionário Tim O'Reilly não são apenas inusitadamente ricos e ricamente inusitados, eles também alimentam uma fé messiânica nos benefícios econômicos e culturais da tecnologia. O'Reilly e seus acólitos do Vale do Silício são uma mistura de hippies grisalhos, empresários da nova mídia e especialistas em tecnologia. O que os une é uma hostilidade partilhada em relação à mídia e aos entretenimentos tradicionais. Mistura de Woodstock com Burning Man, o festival contemporâneo de autoexpressão realizado num deserto em Nevada, e com um pouco de retiro da Stanford Business School. O Full Camp é onde os partidários da contracultura dos anos 60 se encontram com os entusiastas do livre mercado dos anos 80 e com os tecnófilos dos anos 90. Conferências no Vale do Silício não eram novidade para mim. Eu mesmo tinha até organizado uma quando o boom da internet dava seus últimos suspiros. Mas o Full Camp era radicalmente diferente. Sua única regra era: não há espectadores, apenas participantes. O acompanhamento era organizado segundo princípios participativos, de fonte aberta, ao estilo da Wikipédia, o que significava que todo mundo falava muito e não havia ninguém no comando. Assim, lá estávamos nós, 200 pessoas, o established e anti-established do Vale do Silício, valendo coletivamente centenas de milhões de dólares, contemplando as estrelas do gramado da sede corporativa da O'Reilly Media. Durante 2 dias inteiros, acampamos juntos, assamos marshmallows na brasa e celebramos o revival de nosso culto. A internet estava de volta. E ao contrário do que acontecera na corrida do ouro dos anos 90, dessa vez nossa exuberância não era irracional. Essa nova e reluzente versão da internet, que Tim O'Reilly chamava de Web 2.0, iria realmente mudar tudo. Agora que a maioria dos americanos tinha acesso de banda larga à internet, o sonho de uma sociedade inteiramente conectada e sempre conectada seria finalmente realizado. Uma palavra estava em todos os lábios na Full Camp em setembro de 2004. Era democratização. Eu nunca me dera conta de que a democracia tinha tantas possibilidades, tanto potencial revolucionário. Mídia, informação, conhecimento, conteúdo, público, autor, tudo iria ser democratizado pela Web 2.0. A internet ia democratizar a grande mídia, as grandes empresas, o grande governo. Iria até democratizar os grandes especialistas, transformando-os no que um amigo de O'Reilly chamou, num tom contido, reverente, de nobres amadores. Embora Sebastopol ficasse a quilômetros do oceano, na segunda manhã de acampamento eu começara a me sentir nauseado. De início pensei que era a comida gordurosa do acampamento, ou talvez o clima quente no norte da Califórnia, mas logo percebi que até minhas tripas estavam reagindo ao vazio que estava no âmago de nossas conversas. Eu viera ao Full Camp para imaginar o futuro da mídia. Queria saber como a internet poderia me ajudar a levar mais música para mais orifícios, mas meu sonho de tornar o mundo um lugar mais musical cair em ouvidos moucos. A promessa de usar tecnologia para levar mais cultura às massas fora abafada pelo grito coletivo dos membros do Full Camp por uma mídia democratizada. A nova internet tinha a ver com música feita pelo próprio usuário, não com Bob Dylan ou os concertos de Brandenburgo. Público e autor,
haviam se tornado uma coisa só e estávamos transformando cultura em cacofonia. O Full Camp, compreendi, era uma pré-estreia. Não estávamos ali simplesmente para falar sobre a nova mídia. Nós éramos a nova mídia. O evento era uma versão beta da revolução da Web 2.0, em que a Wikipédia se misturava com MySpace e com o YouTube. Todos estavam transmitindo a si mesmos simultaneamente, mas ninguém estava ouvindo. A partir dessa anarquia ficou claro, de repente, que o que estava governando os macacos infinitos que agora introduziam informação na internet era a lei do darwinismo digital, ou seja, a sobrevivência dos mais ruidosos e mais dogmáticos. Sob essas regras, a única maneira de prevalecer intelectualmente é mediante infinito obstrucionismo. Quanto mais se falava naquele fim de semana, menos eu queria me expressar. À medida que o alarido do narcisismo crescia, eu me tornava mais e mais silencioso. E assim começou minha rebelião contra o Vale do Silício. Em vez de contribuir para o barulho, violei uma lei do Full Camp de 2004. Parei de participar, relaxei e observei. Desde então não parei mais de observar. Passei os 2 últimos anos observando a revolução da Web 2.0 e estou consternado pelo que vi. Vi os infinitos macacos, é claro, digitando a larga. E vi também muitos outros espetáculos estranhos, inclusive um vídeo de pinguins andarilhos que vendiam uma mentira, uma cauda longa, supostamente infinita, e cães conversando um com o outro online. Mas o que estive observando se parece mais com Os Pássaros de Hitchcock do que com o Dr. Dolittle, um filme de horror sobre as consequências da revolução digital. Porque a democratização, apesar de sua elevada idealização, está solapando a verdade, azedando o discurso cívico e depreciando a expertise, a experiência e o talento. Como observei antes, está ameaçando o próprio futuro de nossas instituições culturais. Eu chamo isso de a grande sedução. A revolução da Web 2.0 disseminou a promessa de levar mais verdade a mais pessoas, mais profundidade de informação, perspectiva global, opinião imparcial fornecida por observadores desapaixonados. Porém, tudo isso é uma cortina de fumaça. O que a revolução da Web 2.0 está realmente proporcionando são observações superficiais do mundo à nossa volta, em vez de análise profunda, opinião estridente, em vez de julgamento ponderado. Uma nota de tradução em cauda longa. Long tail é um termo usado para descrever a estratégia de negócios voltada para nichos de mercado em vez de privilegiar somente grandes hits ou best-sellers. Tal estratégia só é possível com o advento da internet, pela inexistência da limitação do espaço físico para exibição de produtos em lojas virtuais. O negócio da informação está sendo transformado pela internet no puro barulho de 100 milhões de blogueiros, todos falando simultaneamente sobre si mesmos. Além disso, o conteúdo gratuito e produzido pelo usuário, gerado e exaltado pela revolução da Web 2.0, está dizimando as fileiras de nossos guardiões da cultura, à medida que críticos, jornalistas, editores, músicos e cineastas profissionais e outros fornecedores de informação especializada estão sendo substituídos. Desintermediados, para usar um termo do Full Camp, por blogueiros amadores, críticos banais, cineastas caseiros e músicos que gravam no sótão. Enquanto isso, os modelos de negócio radicalmente novos, baseados em material gerado pelo usuário, sugam o valor econômico da mídia e do conteúdo cultural tradicionais. Nós, aqueles que querem saber mais sobre o mundo, os que são os consumidores da cultura convencional, estamos sendo seduzidos pela promessa vazia da mídia democratizada, pois a consequência real da revolução da Web 2.0 é menos cultura, menos notícias confiáveis e um caos de informação inútil. Uma realidade arrepiante nessa admirável nova época digital é o obscurecimento, a ofuscação e até o desaparecimento da verdade. A verdade, parafraseando Tom Friedman, está sendo achatada à medida que criamos uma versão sob solicitação, personalizada, que reflete nossa própria miopia individual. A verdade de uma pessoa torna-se tão verdadeira quanto a de qualquer outra. Hoje a mídia está estilhaçando o mundo em 1 bilhão de verdades personalizadas, todas parecendo igualmente válidas e igualmente valiosas. Para citar Richard Edelman, o fundador, presidente e CEO da Edelman PR, a maior empresa de relações públicas privadas do mundo, abre aspas, nessa era de tecnologias de mídia em explosão, não existe nenhuma verdade, exceto aquela que você cria para você mesmo. Fecha aspas.